Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Graças a Deus. Vamos então para uma breve reflexão. Você que participou do momento da oração, o momento da intercessão, e aconteceu muitos milagres enquanto estávamos com vocês neste momento profético da oração pelas famílias e pelo país. Tem muita coisa no mundo espiritual se movimentando após este período de oração. Você que orou com a gente agora, ou você que ouviu pelo menos, creia, o mundo espiritual está trabalhando. Eu quero compartilhar textos diferentes, ou seja, eu escolhi 2 versículos do livro de Provérbios, capítulo 24, e depois eu vou anexar aqui outros textos que falam da importância de uma semente, de uma oferta. Provérbios 24, verso 3 e 10, a gente vê justamente aqui a importância da sabedoria e também da força interior, a força que está dentro de você. Ele diz no verso 3, com sabedoria se constrói a casa, e com inteligência ela se estabelece. A primeira palavra que a gente mais fala é sabedoria. Sabedoria, ou seja, o conhecimento e o discernimento que vem de Deus. Então nós estamos falando de uma sabedoria especial, de uma sabedoria totalmente espiritual que vem de Deus, do coração de Deus para o nosso coração. Sabedoria, que é o conhecimento e o discernimento que vem de Deus. Questões espirituais se resolve com armas espirituais. E se você não for espiritual, você vai usar as armas erradas. Então, que o Espírito Santo te dê discernimento para você entender o mundo espiritual, você compreender. Às vezes, algumas coisas que acontecem na tua vida, ou na minha vida, na nossa vida, tem a ver com algum problema espiritual. E quando você tem esse discernimento espiritual, você ora com direção, você tem um alvo para orar e pedir e clamar a Deus. Ele fala aqui também de inteligência, né? Que a inteligência é a nossa capacidade de aplicar a sabedoria na prática. Por isso que ele fala, com a sabedoria se constrói a casa, ok? E com a inteligência vai ser estabelecida. Então, com inteligência, você vai ter essa capacidade de colocar em prática a sabedoria que Deus te deu. Olha que lindo isso aqui. E quando ele menciona construção da casa, ele não está falando necessariamente a construção dessa sua casa de tijolos aí, né? Aqui está se referindo a uma vida sólida, tanto material quanto espiritual. É muito importante. A prova disso que há um Provérbios, não, um salmo, né? Um salmo, inclusive é um salmo que foi escrito por Salomão também, o salmo de número 127. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então nós precisamos compreender que se nós não tivermos a edificação espiritual de Deus na nossa vida, você vai trabalhar em vão. Aqui Salomão, quando ele escreveu, ele foi o construtor, Salomão, com toda a sua equipe, que construiu o templo, chamado Templo de Salomão, né? Na época de Salomão lá. Ou seja, então isso aqui também ele estava edificando algo que era para cultuar a Deus. Por isso que ele também mencionou isso. Se o Senhor não edificar, vai ser em vão. Estava dizendo, se o Senhor não tiver nesse negócio, vai ser em vão o nosso trabalho. Então tudo na vida você precisa compreender, meu amado e minha amada, se Deus não estiver no seu projeto que você está fazendo, vai ser em vão. É tipo assim, puxa, trabalhei em vão. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Se Deus
não fizer parte de todas as áreas da sua vida, alguma área vai ser um trabalho em vão. Vai ser um desgaste físico, um desgaste emocional desnecessário. Porque Deus não está naquilo. Então peça a Deus, nesse tempo presente que estamos vivendo, sabedoria e discernimento espiritual. Porque talvez muitas pessoas, elas estão gastando energia física e emocional em coisas em vão, coisas que não edificam em nada, coisas que não te trazem benefício nenhum, nem espiritual e nem material. Você está perdendo tempo, traduzindo, perdendo tempo com certas coisas. Então você tem que fazer uma análise na sua vida. Você precisa analisar a tua vida. Aí é individual, minha gente. Cada um tem que fazer uma análise. Como que está a tua vida? Não a vida dos outros. Porque tem gente que fica querendo saber da vida dos outros, mas não cuida nem da dela. Eu tenho que saber como que está a minha vida. Eu vou dar conta da minha vida diante de Deus. Você vai dar conta da sua vida diante de Deus. Entendeu? É você. Então você tem que pensar um pouco mais em você. Quando eu digo pensar em você, não estou dizendo que você vai ser egoísta. Não, claro que não. Estou dizendo no sentido, como que está a tua vida espiritual? É você que tem que fazer uma avaliação. Você está bem com Deus? Você está orando? Você está lendo a palavra? Você está cumprindo os princípios da palavra? É isso. Como é que está a sua saúde física? Como é que está a sua saúde emocional? Como é que está o teu casamento? Como é que estão as suas finanças? É você que tem que saber. E tomar providências naquilo que você tem que melhorar. Você está esperando o quê? Você está esperar melhorar, esperar acontecer. Amado, quem fica esperando melhorar não faz nada. Está entendendo? Então, aí ele fala assim sobre estabelecer a casa, né? Então o que significa estabelecer a casa? Significa justamente manter a estabilidade e a segurança da vida, justamente através da sabedoria, da inteligência, entendeu? E Deus, ele nos proporciona isso através do Espírito Santo. E o verso 10 de Provérbios 24, ele diz aqui, é muito interessante essa frase aqui, esse verso aqui. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ele fala dia da angústia. Entenda uma coisa, gente. Vai ter um dia da angústia, mas não é todos os dias. Se for todo dia, tem alguma coisa errada. Vai ter aquele dia da angústia. Ele está se referindo justamente a momentos de dificuldade, às vezes de provação, ou até de um sofrimento. Então é um dia, não é o ano inteiro. Então preste atenção. Você que parece que passa o ano inteiro, os 365 dias, em angústia, então algo está errado. Acontece isso com todo mundo, mas não todo dia. Não todos os meses, não todos os anos. Tem que melhorar. Entendeu? É isso. Eu estava dando alguns conselhos essa semana para algumas pessoas e eu percebi que os problemas dessas pessoas, embora de famílias diferentes, mas parecia que era a mesma coisa, né? E eu disse para alguns, eu disse, gente, a vitória vai depender de você. De você. Né? Então a gente tem que entender que todo mundo tem as suas fases da vida, os seus ciclos de vida. Você não pode pensar assim, amanhã eu vou ser feliz. Não, irmão, você tem que ser feliz hoje. Você não pode depender da sua felicidade em detrimento de conquistas, tanto espirituais ou materiais. Não, é o hoje, é o agora. Hoje. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de vitória, hoje é dia de resolver problemas, hoje é dia de alegria. É isso, é hoje. Tem coisas que você tem que fazer hoje, como diz aquela frase, não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. É isso. Então o dia da angústia é esses momentos que às vezes acontecem. Ele fala sobre fraqueza. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Ele está falando aqui o quê? De fraqueza. Fraqueza muitas vezes pode ser falta de coragem. Então você tem saúde física, mental, mas está com falta de coragem para tomar uma decisão. Você está tendo alguma resistência. Às vezes temos que ser perseverantes diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos obstáculos. É isso? Ele diz assim que a nossa força vai ser pequena se a gente mostrar fraco no dia da angústia. Nossa força será pequena. Ele está dizendo justamente, preste atenção nisso aqui, que isso aqui pode ser uma chave que vai virar a tua vida para melhor. Essa força pequena, ele está falando, na realidade, é a incapacidade de lidar com os problemas e de superá-los. Às vezes você quer uma coisa maior para você,
mas você não está conseguindo resolver nem o pouquinho que você faz. Pensa nisso. Pensa bem. De vez em quando eu penso assim, todos nós temos algum momento na vida de uma incoerência na vida. A gente quer coisas maiores na vida, mas o menor que a gente já está vivendo, a gente já não está suportando. Como é que você quer coisas maiores? Pensa nisso. Pensa nisso. Você que quer crescer, evoluir, desenvolver em todas as áreas, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas todo crescimento vai ter novos desafios, novas tarefas, novos aprendizados. É isso? Então a força vai ser pequena. Então você tem que aprender a lidar com essas questões. Entende? E ele diz assim também que sobre a importância de ter uma força interior. Então Provérbios 24:10, ele está nos enfatizando para a gente a necessidade, meu querido e minha querida, a necessidade de nós desenvolvermos uma força interior para enfrentar os desafios da vida. Então o que eu percebo nesse capítulo 24, especificamente o verso 3 e 10, está nos ensinando que a sabedoria ela é fundamental para construir uma vida sólida e que a força interior é essencial para superar as dificuldades. Cada tempo é um tempo, cada momento é um momento. Então saiba viver o hoje, saiba viver o agora. E não faça corpo mole, vá à luta, vá à batalha. Deus tem muito mais. Como diz aqui no livro de Isaías, você quer força para você? Está escrito aqui, o famoso texto de Isaías 40, do verso 29 ao final. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu acredito que quando ele menciona os jovens, é porque o jovem, pela ótica, pela natureza de um jovem, ele vai ter mais energia, vai ter mais força física do que uma pessoa mais de idade, né? Mas ele está dizendo que nós temos que confiar no Senhor, na força do Senhor. Mesmo que os jovens, né, são bênção, claro, mas aqui está falando se eles vão se fadigar, se eles vão cansar, porque aqui está falando de algo interior, não está falando de força física, não está falando de estrutura muscular física, está falando de uma força maior dentro de nós. E eu creio que essa força, esse poder é o Espírito Santo dentro de nós, que nos dá força, que nos dá graça para vencer na nossa jornada da fé. E eu concluo aqui, como eu disse que eu ia fazer um anexo aqui, sobre a importância de você ser uma pessoa corajosa, que ainda este mês de julho você vai plantar pela fé uma semente, uma oferta. E eu vou terminar, eu escolhi aqui alguns textos bíblicos. O primeiro dele, 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Olha só que lindo. Atos capítulo 20, verso 35. Em tudo vos tenho mostrado que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os necessitados e lembrar das palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amado e amado ouvinte, você tem sido um agente de Deus? Você tem plantado uma semente financeira no ministério, agindo Deus quem impedirá? Se sim, glória a Deus, continue, meu irmão, seja perseverante, porque tudo que você planta você colhe. Se você ainda não é, mesmo sabendo que é importante esse princípio bíblico, mas não é, comece a ser, irmão, comece a ser, faça diferente,
Faça diferente. Quem sabe você nos ouve aqui. Nós estamos aqui neste horário há 20 anos e meio. Estamos a caminho de 21 anos. E quem manteve toda essa temporada foram vocês, agentes de Deus, através da sua semente financeira, da sua oferta, do seu tijolinho da fé. Entendeu? Que é agentes de Deus, que semeiam, que plantam. Então, e quem sabe você já me ouve há 10 anos, mas nunca se tocou que é importante você semear também. Está faltando a sua. Está faltando a sua. Semeie com fé, semeie com amor e com alegria. Ore, fale com Deus. Deus, eu quero ajudar, eu quero semear. Eu te garanto, com toda a experiência que eu já tenho de pregar o evangelho, eu te garanto, se você quer semear, Deus vai dar a semente para você, porque está na Bíblia que Ele que dá a semente para aquele que semeia. Está tudo na Bíblia, que eu prego Bíblia. Entendeu? É isso. E digo mais, eis que vos digo. Você que está com apuro financeiro, você quer resolver o problema apuro financeiro, é plantando uma semente financeira, irmão. Preste atenção, se ninguém te ensinou, te ensinando. Estou te ensinando aqui a sair dessa vida miserável. Ser um semeador, com fé, com amor e com alegria. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo te ilumine para entender o princípio da semente. É plantando que se colhe. Ninguém colhe se não plantar nada. Mas se plantar alguma coisa, vai colher alguma coisa, especificamente daquilo que planta. Que Jeová Jiré, o Deus provedor, abençoe a sua vida financeira, seu trabalho, a sua empresa, você que tem uma empresa, um CNPJ, você que é empregado, que as bênçãos do Senhor esteja também na sua área econômica e financeira e dê a todos nós sabedoria para administrar e para liderar aquilo que Deus tem colocado na minha mão e nas suas mãos. Deus te ilumine e te fortaleça e um ótimo dia para todos nós, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta,